Salve, salve, galera! E aí, beleza? Pessoal, nós vamos fazer questões sobre globalização, nós fizemos questões sobre capitalismo e vamos fazer agora sobre globalização para a gente entrar no eixo aí um pouquinho. A quantidade é mais ou menos a mesma para a gente poder bater um papo aí sobre ele, beleza? Para a infelicidade de alguns e felicidade de outros, nesse momento eu desapareço. Vamos lá, professor. Então, questões sobre globalização. Assinale dos eventos abaixo os enumerados que possuem uma relação direta com o processo de globalização. A difusão dos comércios localizados. Pessoal, comércios localizados em oposição às corporações internacionais? Claro que não, né? Nós estamos falando sobre o processo de globalização, então esses comércios são globalizados. Então a letra A de cara já se demonstra incorreta, tá ok? Formação de blocos econômicos regionais, muita gente confunde aí, achando que não é regional não, porque não foi o bloco econômico do Sudeste ou do Centro-Oeste brasileiro. Não, nós estamos falando de regionais em relação ao globo. Então, por exemplo, a formação do Mercosul, né? Então, os mercados aí do sul americano, né? Formação aí do mercado aí de Brasil, Argentina e etc. Então, certíssimo. A propagação do inglês como idioma universal, nós vamos falar isso na nossa próxima aula, mas eu já toquei sobre isso em aulas anteriores. E ao contrário do que muita gente pensa, de que o inglês foi se tornando naturalmente uma língua padrão por causa do seu poder comercial, não, ela foi institucionalizada como um idioma universal, um pouco diferente do que acontece com o mandarim, tá? Então não confunda alhos com bugalhos aí, não confunda conhaque de alcatrão com catraca de caminhão, tá? E então fique atento aí, o inglês é um idioma universal programado para ser um idioma universal. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo slide um pouco mais intimista. O encolhimento do mundo graças à redução das dificuldades da comunicação. Leia direito. Redução das dificuldades, ou seja, melhorou a nossa comunicação. Ficou menos difícil ou mais fácil. Seria mais inteligente se o camarada que fez essa questão estivesse escrito: o encolhimento do mundo graças à facilidade de comunicação e transporte entre as diferentes regiões do planeta. Mas o cara quer fazer uma pegadinha e ele coloca alguma coisa que vai te confundir. Esdrúxulo, mas é uma realidade. Tá ok? Então, a questão número 1 aí, a letra A. Vamos lá. Processo de globalização consolidou no Brasil a partir da década de 1990, tendo uma das principais características as questões a seguir, exceto. Eu não gosto desse exceto, que em geral confunde. Então, o que não consolidou no Brasil através da globalização? Então, vamos lá. A expansão do sistema econômico neoliberal, inclusive nesse momento agora, ele é fortíssimo, mas nós estamos falando a partir de 1990, sim, principalmente com a abertura das fronteiras brasileiras. Lembra que eu disse que em 1990 tem o Collor abrindo as fronteiras do Brasil e permitindo de novo importação e exportação com excelente, entre aspas, qualidade, ou seja, ele favorece isso. Está lembrado disso? Então o rock é esse, beleza? Sim, há uma expansão do sistema econômico neoliberal. B. Frente à ampla abertura comercial para o mercado exterior. Sim, de novo, a abertura das fronteiras feitas lá pelo Collor. Tá? Flexibilização das frentes de trabalho. Também, como a gente abre um mercado internacional, a gente começa a fazer parte da nova divisão internacional do trabalho, e isso flexibiliza as frentes de trabalho. D. Transferência de patrimônio privado para o poder público. Mão contrária, transferência de patrimônio público para o poder privado.
Então aí a gente vê efetivamente que isso começa a acontecer com mais intensidade. O novo governo já diz que vai privatizar 8 grandes empresas do Brasil agora. Ou seja, isso está cada vez mais íntimo. E imigração de empresas multinacionais. Imigração, sim, a gente expansão dessas empresas multinacionais, o movimento delas através do globo, e aí no Brasil também. A gente tem aí empresas se espalhando pelo Brasil. Ok, honey. Então, letra D. O processo de globalização iniciado com as grandes navegações atravessa os séculos e apresenta-se hoje em todo o mundo sobre a égide do neoliberalismo, que não se caracteriza corretamente, ou seja, o que não efetivamente seria caracterizada aí como a égide do neoliberalismo. Predominância de interesses eminentemente financeiros, por uma política estatizante e centralizadora. Ô, gente, aí é maldade, né? Política estatizante, ou seja, uma política do Estado centralizada no Estado? Não, a política é centralizada no mercado, né? Por uma política de privatizações, pelo abandono do Estado e o bem-estar social, pela desregulamentação do mercado. Então, aí, no caso nosso, é a letra B. Vamos lá. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto na esfera econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar, de certo modo, que. Então vamos de novo. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças tanto na esfera econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. Inclusive, eu falei com vocês que a gente começa a ter uma cultura universal, né? A esse respeito, é possível afirmar de modo correto, ou seja, é correto afirmar que a maioria das instituições financeiras globais tem sede localizada nos países subdesenvolvidos? Claro que não. Tem nos seus países de origem, que são os países desenvolvidos, que são os matriarcais das indústrias. O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais? Claro que sim, né? São fundamentais, são importantíssimos, tá ok? O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais? Claro que não. O Estado não nesse momento aí, importante para o neoliberalismo, né? Ele perde a sua força com a entrada do neoliberalismo. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Claro que não. Eu, inclusive, demonstrei para vocês até o transporte dos países subdesenvolvidos e envolvidos e desenvolvidos. Os blocos econômicos regionais são constituídos com um objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos seus países membros, né? Bom, então aí a nossa é letra B. 5. O NEAL. Leia a frase e responda a questão. Fenômeno decorrente da implementação de novas tecnologias de comunicação, principalmente acontecido no boom dos anos 90, e informação. Isso é, de novas redes técnicas que permitem a circulação de ideias, mensagens, pessoas, mercadorias, num ritmo acelerado e que acabaram por criar uma
conexão entre os lugares em tempo simultâneo. PCN, Geografia. A descrição revela o fenômeno da conurbação. O que é conurbação? E não cornubação, é conurbação. Conurbação é a junção geográfica territorial. Basicamente, a gente dizer que uma cidade ela tem o seu crescimento, a outra cidade ela tem o seu crescimento, e essas cidades vão crescendo, 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 até que em algum momento elas se esbarram. E aí, quando os seus territórios se esbarram, elas passam a ter os mesmos processos compartilhar os mesmos problemas e também compartilhar as mesmas soluções. Então, não é um processo de conurbação. É um processo de metropolização, ou seja, uma junção de pessoas na formação de uma grande cidade, dessa cidade transformando-se em metrópole? Não necessariamente. Globalização? Claro, globalização. Ok? Tá? Revolução Industrial? Revolução Industrial faz parte do processo do capitalismo e não necessariamente da globalização. A globalização é uma consequência do capitalismo, assim como a favelização é uma consequência dele. Ok? Então, voltando aí, gente, a C, né? A 6. Você está fazendo uma pesquisa sobre globalização e lê a seguinte passagem em um livro: A sociedade global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer um Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assiste um filme de Steven Spielberg e volta para casa num ônibus da marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV da Philips para ver um videoclipe do Michael Jackson. Em seguida, deve ouvir um CD do grupo Simple Red. Lembrando que essa daí, gente, é um trecho da editora Ática de 1997. Então as pessoas ainda assistiam Michael Jackson e ainda escutavam CD. Não tinha podcast nessa história, não tinha Deezer, não tinha as plataformas aí, né? Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse curto programa de algumas horas. Com base no texto e os seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Sim, inclusive nós falamos sobre uma culturalização universal. Toquei nela agora há pouco, né? Então essa é uma realidade. A cultura transmitida por empresas transnacionais tornou-se um fenômeno criador das novas nações. Não. Ele até reuniu as novas nações, mas não um fenômeno criador de novas nações, tá? A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de novos movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e divisionistas. Sim, inclusive agora eu acabei de sair de um grupo numa discussão que disseram que deveriam retirar os nigerianos e venezuelanos do Brasil, devia colocar todo mundo no navio e sumir com eles. Então, a presença dos nigerianos e dos venezuelanos está ligada a esse processo de globalização, onde as pessoas tendem a procurar lugares melhores para se viver. Então, automaticamente, a gente pensa aí
que, por um outro lado, você tem nações que tentam reagir contra isso, tá ok? Como muitos brasileiros aí. O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. Não precisa nem de comentário, né, gente? Se ele é globalizado, ele atende o globo inteiro. Empresas transnacionais pertencem ao país de uma mesma cultura. Não necessariamente. Olha, o nome dela, transnacionais. Ela transita, caminha por diversas nações. Tá? A leitura do exercício acima ajuda você a compreender que a globalização é um processo ideal para garantir o acesso de bens e serviços para toda a globalização. Bom, vamos lá. Vamos lá. Tá faltando uma questão aí, né? A1, né? Então já desprezamos a letra A e a letra D, porque está faltando a primeira, não é isso? Então já desprezamos duas aí, a letra A e a letra D. Então faltou para a gente B, C e E. Vamos lá. A globalização é um fenômeno econômico e, ao mesmo tempo, cultural. Sim. A globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes. Acabamos de falar sobre contra as diversidades e costumes, né? Que ela causa a xenofobia. Então, não necessariamente. Filmes, programas de TV e música são mercadorias como qualquer outras. Sim, e cada vez mais endinheiradas, né? As sedes das empresas transnacionais mencionadas são os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Sim, também. Tá ok? Então aí 2, 4 e 5. Então letra B. Tá ok? Ficou meio estranha essa questão, né, gente? Ficou feia, mas é isso aí mesmo, tá? Enem de 1998. Alexandre, você está dando um Enem aí de 12 anos atrás. Pode ser que essas questões caiam ou recaiam novamente? Sim. Pode ser que essas questões caiam ou recaiam novamente. Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a globalização, a qual impacta de forma negativa na mão de obra desqualificada, desacelerando o fluxo migratório, nos países subdesenvolvidos, aumentando o crescimento da população, no desenvolvimento econômico dos países industrializados e desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno de exclusão social, olha aí aparecendo de novo, né? Ou seja, é um problema. Na mão de obra qualificada, proporcionando o crescimento da oferta de emprego e fazendo os salários caírem vertiginosamente. Se tem aumento da oferta de emprego. Então aí, no caso, gente, a 8 é a D. A economia mundial influencia os outros setores da sociedade sobre esse tema. Considere as seguintes afirmativas. O atual modelo assumido pela economia mundial coloca países subdesenvolvidos e desenvolvidos em um mesmo patamar socioeconômico cultural. Não nos coloca no mesmo patamar. Ok? A presença da rede McDonald's em países como a Índia e China mostra a eficácia de modelos de consumo ocidental difundidos pela ruptura de barreiras comerciais. Certíssimo. Cuba é um dos poucos países do mundo ocidental que se mantém fora do circuito mundial do comércio, da informação
e da comunicação, embora na atualidade se verifiquem algumas mudanças na participação cubana desses setores. Sim, principalmente depois de Obama, que fez uma ligeira retirada aí do embargo. Não está correto. A abertura econômica da China, de novo aí, faltando olha, não, tá certo. A abertura econômica da China tem sido acompanhada por um acelerado processo de democratização do país? Claro que não, né? Então, nessas questões aí, a 2 e a 3 estão corretas. Então, a 9 é a letra B. Tá bom? Tive que dividir aí em 2 páginas porque não cabia numa só. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e de desenvolvimento de alta tecnologia, que conta com mão de obra altamente qualificada, tecnopolos ou polos de tecnologia. O impacto desse processo na inserção dos países de economia global deram-se de forma hierarquizada e assimétrica, mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva. Houve uma difusão, uma difusão foi ótimo, né? Houve uma difusão desigual das mudanças de paradigma tecnológico organizacional. O peso da assimetria projetou mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Barros, concentração técnica científica, uma tendência em expansão no mundo contemporâneo. Campinas, inovação Uniemp, janeiro e fevereiro de 2007. Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços com maior destaque nos países desenvolvidos? Sim, a gente vê os GPS tomando conta aí dos tratores, fazendo inclusive o caminho dos tratores. A gente tem visto cada vez mais a agroindústria, né? Ou seja, a indústria dentro da agricultura, as fábricas dentro das fazendas, tá? E a comercialização direta dessas pessoas também. Então, sim, verdade verdadeira. Então, a letra A está correta. Os fluxos de informação, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, não têm aumentado, obedecendo o novo modelo fundamentado em capacidade tecnológica, não, tem aumentado, tá ok? As novas tecnologias se difundem com a equidade, ou seja, a igualdade no espaço geográfico e entre as populações que as incorporam no seu dia a dia. Apesar da gente ter acesso, Xará, a gente não pode dizer que nós temos tecnologias como a China tem, tecnologias como o Canadá tem, como o Japão tem. Ela não está com essa equidade no espaço geográfico, com essa igualdade, tá ok? Os tecnopolos ou os polos tecnológicos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização concentrados em alguns países emergentes. Só que eles não estão a industrialização não está concentrada em países emergentes. Ela está concentrada aí no globo. Tá ok? O que está concentrado nos países emergentes? A gestão, as tecnologias, o marketing, isso está concentrado, tá bom? O crescimento econômico dos países em desenvolvimentos ou subdesenvolvidos, decorrente da dispersão da produção do crescimento na esfera global,
equipare-se, ou seja, se torna igual ao dos países desenvolvidos? Claro que não, ainda demonstrei o metrô aqui para te mostrar isso, tá ok? Então, aí a letra A. No Enem de 2009, um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio. O protótipo é criado em Worthing, é isso, gente? Na Inglaterra. E a montagem é feita nos Estados Unidos e México, com componentes eletrônicos inventados em New Jersey, fabricados no Japão. Já a indústria de confecção norte-americana, quando inscreve os seus produtos Made in USA, ou Made in Estados Unidos, esquece de mencionar que eles foram produzidos no México, Caribe e Filipinas. Renato Ortiz, Mundialização e Cultura. O texto ilustra como certos países produzem tanto carro esporte caro e sofisticado quanto roupas que nem sequer levam uma identificação do país produtor. De forma, tais roupas costumam ser feitas em fábricas chamadas maquiadoras, situadas nas zonas francas, onde os trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. Fortalece os estados nacionais e diminui as disparidades econômicas, entre eles pela aproximação entre o centro rico e uma periferia pobre. Fortalece os estados nacionais e diminui a disparidade, não aumenta a disparidade econômica, né, gente? Então aí está errado. Garante a soberania dos estados nacionais por meio da identificação da origem da produção dos bens e mercadorias. Não tem identificação, né? Fortalece e não tem que garantir soberania, tinha que trazer essa realidade. Então fortalece a igualdade igualmente os estados nacionais por meio de circulação de bens e capitais e do intercâmbio de tecnologias. Compensa a disparidade econômica pela socialização das novas tecnologias e pela circulação globalizada da mão de obra. Desculpa, gente. E reafirma as diferenças entre o centro rico e a periferia pobre, tanto dentro quanto fora das fronteiras do Estado Nacional, ou seja, de forma globalizada. Certíssimo. Ok? Então, letra E. A 12. Fique atento aí. O S, 2007. A globalização tem sido vista de maneira muito simplificada como simples abertura de fronteira e geração de um espaço mundial comum. É natural que a construção ideológica segundo a qual o nosso mundo escolheu dramaticamente e qualquer ponto do planeta está a nosso alcance através do teclado de um computador ou da tela da televisão. Considere os seguintes itens a respeito da globalização. A produção globalizada e a informação globalizada permitem a emergência, um lucro em escala mundial, ou seja, um bônus, buscando pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica contemporânea. A globalização é o estágio supremo da internacionalização e o maior destaque desse mais recente período é o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, a permitir que o mundo se torne socialmente mais justo e igualitário. Pô, avacalhou nas duas últimas palavras aí, né? No mundo globalizado, as realidades geográficas se renovam. Será?
contribuindo para vivermos num espaço sem fronteiras. Ah, é, gente? Os nossos espaços são sem fronteiras? O muro México-Estados Unidos demonstra isso? Uma aldeia global, nós já meti o pau nessa aldeia global dentro de sala de aula, né? Onde todos podem conhecer extensivamente e profundamente o planeta. Mentira, né? Então, efetivamente, somente a 1 está correta. Ok? Então, letra D. E a última questão nossa aí, o capitalismo moderno é um sistema político e econômico que ainda predomina no mundo atual, certo? Ele apresenta uma série de características como as que são mencionadas a seguir. Bom, a globalização do capital financeiro, a intensificação dos monopólios, a redução considerável do direito à propriedade privada, não, essa é uma defesa, inclusive, do neoliberalismo, né? A defesa da propriedade privada dos meios de produção, o aumento da produtividade do trabalho e a competição de oligopólios no mercado internacional. Então, a 13 aí, a letra C. Ok? Pessoal, eu sei que fazer exercícios online assim é meio cansativo, mas dá para a gente ter uma referência aí, um norte aí de alguns exercícios aí e a gente tomar bastante cuidado com as maldades desses processos aí, né? Desses exercícios e tal, principalmente nos vestibulares, concursos e etc. Tá bom? Até a próxima. Fique atento.